Olá! Hoje nós vamos continuar trabalhando sobre o triângulo retângulo. Na última aula, nós trabalhamos o triângulo retângulo com foco no Teorema de Pitágoras. Hoje nós veremos as relações trigonométricas do triângulo retângulo. O que vem a ser essas relações trigonométricas? Nós sabemos que existe uma relação entre os lados de um triângulo retângulo e os seus ângulos internos. Essas relações são chamadas de trigonometria. Quando a gente pega e faz a razão, lembrando que razão significa que nós vamos fazer uma divisão. Uma razão entre seus lados vai ter uma relação direta com o valor dos seus ângulos. Mas, antes de trabalharmos isso, vamos recordar aqui os lados do nosso triângulo retângulo, pois essa parte vai ser necessária, saber o nome dos lados é necessário para a gente poder trabalhar melhor a trigonometria. Nós temos a hipotenusa. Lembrando que quem é a hipotenusa? É o maior dos lados e é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Os demais lados são chamados de catetos. Então, nós temos esse cateto, que está aqui encostado no ângulo de 90 graus, e esse outro cateto, também encostado no ângulo de 90 graus. Agora, esses catetos, para a gente, eles terão nomes diferentes. Então, agora nós vamos classificar os nossos catetos em cateto oposto e cateto adjacente. Quando nós falamos a questão de ser oposto ou adjacente, nós estamos falando em relação ao ângulo, que não é o de 90 graus, ok? A um dos outros ângulos do nosso triângulo retângulo. Então, observe nessa imagem. Nós identificamos esse aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Agora, em relação a esse ângulo aqui, esse cateto, ele está o quê? Encostado nesse ângulo. Então, ele é o cateto adjacente. Esse cateto que está do outro lado, ele está o quê? Oposto ao ângulo. Então, este para a gente vai ser o cateto oposto em relação a este ângulo aqui, ok? Agora, vamos aqui identificar na nossa imagem, vamos classificar. Nós vamos identificar aqui nesse quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto. O primeiro que a gente vai localizar aqui vai ser a hipotenusa, que é o mais fácil de classificar. Por quê? Sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o nosso lado Y é a hipotenusa. Agora, em relação a esse ângulo de 25 graus, esse Z, ele está encostado no 25. Então, a gente vai chamá-lo de cateto adjacente. O X, ele está do outro lado, então ele vai ser para a gente o cateto oposto. Essa classificação aqui é essencial para a gente poder resolver os exercícios de trigonometria. Lembrando que sempre cateto oposto e cateto adjacente é em relação a um ângulo do triângulo. Então, em relação a este ângulo aqui, este lado é o cateto adjacente e este aqui é o cateto oposto, ok? Agora, vamos conhecer as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. Nós teremos o seno, o cosseno e a tangente. Quando nós vamos colocar, o símbolo de seno é sin. Vocês estão vendo essa letrinha aqui? É aquela letrinha grega que tem o nome de alfa.
Esse alfa aqui, ele está no lugar de um ângulo, então, ele está representando um dos ângulos dentro do nosso triângulo. Então, nós temos seno de um ângulo do triângulo, seno de alfa, é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, aqui aparece a razão para a gente. Então, aqui a razão, nós temos a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Sempre que formos utilizar o cateto oposto e a hipotenusa, então, nós estamos usando a relação trigonométrica de seno. Cosseno, o símbolo dele, cos. Cos de alfa, porque esse alfa é o nosso ângulo. Cosseno vai ser sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a última relação, a tangente. Tangente de alfa, tangente, ela pode ser representada pelo TG. Em alguns livros vocês vão encontrar com a notação tan. Então, a tangente tem essa variação, ok? Então, tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, na tangente, nós não usaremos a hipotenusa, ok? Aí fala assim, nossa, mas a gente vai ter que decorar isso, como a gente vai fazer? Você pode, obviamente, ir decorando as fórmulas, lembrando que é sempre uma divisão. E vou mostrar para vocês um pequeno macete. Quem enxergar besteira no macete é porque o coração não é puro, ok? O macete é soca à toa. O que significa? SOH, nós estamos falando da relação trigonométrica do seno. Então, seno oposto sobre a hipotenusa. K é a do cosseno. Cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Toa, tangente é o oposto sobre o adjacente. Então, esse é o nosso macete. Soca à toa. Se você lembrar disso daqui, você vai identificar as três relações trigonométricas. Quando nós trabalhamos a trigonometria, nós temos alguns ângulos que nós vamos chamar de ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis são os carinhas que a gente não pode esquecer o valor dele. Quando a gente vê a trigonometria na circunferência, esses ângulos aumentam. Mas, quando é triângulo retângulo, é necessário que a gente lembre desses três ângulos, que é o ângulo de 30, o de 45 e o de 60. Aí, nós temos que saber os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Aí, assim, nossa, mas como que a gente vai descobrir e decorar esses valores todos? Nós temos uma musiquinha para poder descobrir esses valores. Só vou cantar essa musiquinha essa vez, depois eu não canto mais não, ok? Aí vocês vão ter que ensaiar para decorar essa musiquinha aí. Alguns já devem conhecer. Para a gente montar a tabela dos ângulos notáveis. Ela funciona assim. Primeiro, nós construímos a base da tabela, a gente coloca aqui o 30, o 45 e o 60. E aqui a gente coloca na ordem seno, cosseno e tangente. Aí a gente canta assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Vamos cantar mais uma vez, só para não esquecer. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3,
raiz de 3. Rei. Não pode faltar o rei, viu, gente? Agora vocês vão cantar essa musiquinha até ela grudar na cabeça de vocês, para vocês decorarem essa tabelinha, ok? Agora vamos para os nossos exercícios. No exemplo 1, nós temos aqui, calcule os valores de x, de y e de z. Beleza. Quando a gente for usar relações trigonométricas, primeira característica, nós vamos observar o seguinte. Nós temos aqui um ângulo interno e nós vamos ter a informação de um dos lados do nosso triângulo. O outro nós vamos descobrir usando a relação trigonométrica. Para a gente usar as relações trigonométricas, nós temos que identificar qual delas que nós vamos usar. Se é seno, se é cosseno ou se é tangente. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos colocar o nome dos lados. Primeiro, a gente identifica a hipotenusa. Oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Então, eu sei que esse 16 é a hipotenusa. Agora, em relação a esse ângulo de 45, esse x aqui pra gente é o cateto adjacente. Agora, nós temos que identificar qual é a relação trigonométrica que nós temos com a cateto adjacente e a hipotenusa. Olhando no macete, só catoa adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós estamos falando do cosseno. Então, aqui, nós vamos usar a relação de cosseno do ângulo de 45 graus. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, nós vamos lá naquela tabelinha dos notáveis e nós vamos identificar o valor do cosseno de 45. Então, aqui nós temos tabelinha dos notáveis. Linha do cosseno, 45, raiz de 2 sobre 2. Beleza. Cateto adjacente é o que eu quero descobrir, o x. A hipotenusa mede 16. Igualdade de frações, nós multiplicamos cruzado. Então, aqui vai ficar o quê? 2 vezes o x, 2x. 16 vezes raiz de 2, 16 raiz de 2. Este 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 16 raiz de 2 dividido por 2. O raiz de 2 a gente não mexe, lembra? Raiz irracional a gente deixa quietinha. Então, nós vamos efetuar a divisão. 16 dividido por 2, 8. Então, x é igual a 8 raiz de 2 centímetros. Agora, letra B. Na letra B, o que nós vamos fazer? Inicialmente, identificar os nossos lados. Então, primeiro lado que a gente identifica é a hipotenusa, é este lado aqui. Observe que eu não tenho nenhuma informação na hipotenusa, então não é quem eu quero calcular. Agora, em relação a esse ângulo de 60 graus, esse 20 está encostado no ângulo, então esse aqui é o cateto adjacente. Esse y está distante do nosso ângulo de 60, ele é o cateto oposto. Então, agora, nós vamos usar uma relação que tenha quem? Cateto adjacente e o cateto oposto. Indo no macete, cateto oposto e cateto adjacente, então nós estamos falando da tangente. Então, aqui nós vamos usar a relação da tangente do nosso ângulo de 60 graus. O que é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora, a gente pega a relação dos ângulos notáveis e vamos descobrir qual é o valor da tangente de 60. Tangente de 60, ela mede raiz de 3. Então, a gente vem aqui, no lugar da tangente de 60, raiz de 3. Quanto vale o cateto oposto? Y. E o cateto adjacente? 20. Ah, professor, isso não é uma igualdade de fração. É sim, lembra, todo número inteiro é uma fração que tem aqui embaixo o número 1.
Então, aqui nós vamos fazer do mesmo jeito. Multiplica, cruzado. Y vezes 1, y. Raiz de 3 vezes 20, não sei. 20 raiz de 3, já que raiz de 3 também é irracional, a gente mantém a raiz. Só um detalhe, quando nós vamos substituir o valor dessa raiz? Somente quando os exercícios nos der a informação. Considere que raiz quadrada de 3 é igual a 1,75, por exemplo. Caso o exercício não fale o valor dessas raízes, que não são exatas, a gente não substitui, beleza? Exemplo 3. Aqui no exemplo 3, da mesma forma que nos anteriores, vamos identificar os nossos lados. Primeiro, identifica a hipotenusa, oposta ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Então, para a gente, a hipotenusa aqui mede Z. Agora, em relação a esse ângulo de 30 graus, esse 3 metros, que é o lado que a gente sabe, ele está oposto ao ângulo. Então, nós estamos falando do cateto oposto. Então, nós queremos uma relação de quem? Cateto oposto e a hipotenusa. No nosso macete, cateto oposto e hipotenusa, nós estamos falando do seno. Então, nós vamos usar a relação trigonométrica de seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto vale o seno de 30 graus? Olhando nos ângulos notáveis, seno de 30 é igual a 1/2. Então, aqui nós vamos substituir. No lugar do seno de 30, 1 sobre 2. O cateto oposto mede 3. A hipotenusa é o que nós queremos descobrir, que é o Z. Igualdade de fração, multiplica, cruzado. 1 vezes Z, Z. 2 vezes 3, 6. Então, a hipotenusa mede 6 metros. Até aqui, tudo lindo? Esses aqui são os exercícios que já tem pra gente o triângulo bonitinho, pra gente poder resolver. Agora, nós vamos ver os exercícios dentro de contextos. Porque, por mais que seja bem nível easy usar já direto no triângulo, a trigonometria, ela tem uma aplicação muito grande. Inclusive, vou deixar lá na nossa página, lá na nossa plataforma, alguns vídeos mostrando as aplicações da nossa trigonometria. Inclusive, mostrar para vocês que um cara muito antes de Cristo conseguiu explicar, provar que a Terra era redonda usando a trigonometria, ok? E algumas aplicações profissionais também. Agora, vamos aos nossos exercícios, onde de fato a gente aplica a trigonometria. 2 níveis de uma praça estão sendo ligados por uma escada de 2 metros de comprimento, em inclinação de 30 graus. Deve-se construir 8 degraus. Qual deve ser a altura de cada degrau? Aí a gente olha e fala assim, nem consigo enxergar o triângulo nesse exercício. Então, o que a gente faz? A gente faz o esboço do que ele falou. Ele falou que nós estamos construindo uma escada. Eu já fiz o meu desenho aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ele falou que essa escada tem um comprimento de 2 metros. Eu não fiz os degraus, porque eu não sou boa de desenho, mas imagina aqui que isso daqui tá cheio dos degrauzinhos aqui, beleza? Os 8 degraus. Eu não vou colocar 8, não sei nem quantos eu coloquei. Mas aqui nós temos a escada. Ele falou que essa escada aqui tem 2 metros de comprimento e tem uma inclinação de 30 graus. Então, a gente tem que imaginar que aqui nós temos uma base horizontal e aqui nós temos 30 graus. O exercício está pedindo a altura de cada degrau. Mas, como eu vou descobrir a altura de cada degrau se eu não sei qual é, de fato, a altura da minha escada? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer
A primeira coisa que nós iremos fazer é calcular a altura da escada inteira, ok? Então, primeiro, a altura da escada. O que é a altura da escada? É a distância entre os dois níveis, formando um ângulo aqui de 90 graus. Aí, agora apareceu o nosso triângulo retângulo. Isso daqui nós vamos chamar de x, ok? Então, agora, nós vamos identificar a relação trigonométrica. O que nós temos aqui? Esse aqui está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse 2 metros para a gente é a hipotenusa. Em relação a esse ângulo de 30 graus, o x é o cateto oposto. Então, no macete, cateto oposto e a hipotenusa, nós estamos falando do seno. Então, aqui, nós vamos colocar seno de, qual é o nosso ângulo? 30 graus. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30, olhando lá nos ângulos notáveis, seno de 30 é igual a 1/2. Então, aqui, 1/2 sobre cateto oposto é igual cateto oposto, que é o x, a hipotenusa mede 2. Nesse caso aqui, a gente nem precisa multiplicar cruzado para identificar o valor do x, porque igualdade de fração, se o denominador é igual, obrigatoriamente, o numerador também tem que ser igual. Então, o x aqui tem que ser igual a 1. Então, a gente sabe que a altura da nossa escada é de 1 metro. Beleza, mas não é isso que o exercício pediu. Ele pediu a altura de cada degrau. O que nós sabemos? Que nós temos 8 degraus nessa escada. Então, aqui, o segundo passo é encontrar o degrau. O que nós vamos fazer? A altura de cada degrau vai ser a altura total dividido pelo número de degraus. Então, se eu tenho 8 degraus, então vai ser 1 dividido por 8. Coloco 0, porque não dá para dividir. Vai ser por 1, colocou o 8 aqui, sobrou 2. Acrescentou o 0, vai ser por 2, que vai dar 16, que vai sobrar 4. Acrescento o 0, vai ser por 5, que vai dar 40, e não restou nada. Então, cada degrau possui 0,125 metros. Um poste, na posição vertical, tem a sua sombra projetada em uma rua horizontal. A sombra tem 12 metros. Se a altura do poste é de 4 raiz de 3 metros, então qual é a inclinação dos raios solares em relação à rua horizontal? Aí, do mesmo jeito, cadê o triângulo? O que nós fazemos? Primeiro, a gente faz o esboço do poste e a rua. Se um está na vertical e o outro está na horizontal, nós vamos ter aqui, entre eles, um ângulo de 90 graus, ok? Então, agora surge o nosso triângulo retângulo. O que nós vamos fazer? Vamos colocar já as informações. A sombra, que é aqui na rua, tem 12 metros. O poste, ele mede 4 raiz de 3 metros. Então, gente, olha só. Nós vamos perguntar, mas espera aí, se a gente já tem as duas informações, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a inclinação dos raios solares, olha só. O que vem a ser a inclinação? Quando ele falar da inclinação, nós estamos falando de um ângulo. Então, no nosso caso, nós estamos procurando o valor do ângulo. E ele falou que é a inclinação dos raios solares em relação à rua horizontal. Então, nós estamos falando desse ângulo aqui, que nós vamos chamar de alfa.
Para a gente resolver o nosso exercício, então, vamos identificar quem são os nossos lados. Esse aqui que nós não vamos utilizar é a hipotenusa. Em relação a esse ângulo alfa, esse aqui é o cateto oposto. Em relação ao ângulo alfa, esse aqui é o cateto adjacente. Então, nós estamos buscando uma relação trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente. Então, nós estamos falando da tangente. Então, a gente vai vir aqui. Tangente de alfa é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa, eu não sei quem é, nós temos aqui o cateto oposto, 4 raiz de 3, cateto adjacente, 12. Ah, não sei o que a gente faz aqui. Quando a gente não sabe muito o que fazer, a gente faz do que imagina. Nós podemos simplificar. 4 e 12, a gente pode simplificar por 2, ou nós podemos simplificar direto por 4. Por quê? 4 e 12 está lá na tabuada do 4. Então, aqui nós podemos falar. Mantém aqui a tangente de alfa, não sei o que é. 4 raiz de 3 dividido por 4, ignora a raiz. 4 dividido por 4, 1. Então, aqui vai sobrar raiz de 3. 12 dividido por 4, 3. Aí, nós chegamos nesse impasse aqui. Tangente de alfa é igual a raiz de 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar alguma tangente. Qual é o ângulo que a tangente mede raiz de 3 sobre 3? Então, a gente vem aqui na nossa relação. Pode ser nos notáveis, às vezes não será. Então, aí a gente tem que olhar. Nesse aqui está nos notáveis, observa. Tangente, na linha da tangente, tem esse carinha aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Quem vale raiz de 3 sobre 3? É a tangente de 30 graus. Se a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, obrigatoriamente, o alfa tem que valer 30 graus. E fim dos nossos exercícios, vou deixar para vocês os vídeos e mais uma atividade lá na plataforma. Bons estudos!